Bora falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. Carlos Vinícius está livre no mercado. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade que defendia o Fulham, o contrato dele se encerra agora em 30 de junho e já está definido que ele não fica no futebol inglês. Mas Carlos Vinícius quer jogar no Brasil e hoje 3 clubes brasileiros já demonstraram interesse. São eles o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo. Foram consultas feitas ao empresário do jogador, o Flávio Ribeiro. Pouquinho de tempo atrás, o Sport e o Vitória também quiseram entender as condições do negócio, se assustaram com as cifras e saíram de cartaz. Dá para dizer que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius? Haveria a necessidade de uma grande composição. Mesmo estando livre, o Carlos Vinícius chegaria a um custo acima de R$1 milhão por mês, entre salários, direito de imagem e luvas, como se refere, ou como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Hoje, o São Paulo não tem condição financeira para fazer grandes investimentos e precisaria contar com uma ajuda do Carlos Vinícius nesse sentido. Tricolor que busca um centroavante desde a lesão do Caleri. Só para completar, se você não conhece bem o Carlos Vinícius, jogador que sai muito cedo do Brasil em 2017 e faz sucesso especialmente em Portugal. Primeiro pelo Rio Ave e depois pelo Benfica, onde foi artilheiro do Campeonato Português. Também esteve no Tottenham, no PSV, no Fulham, no Galatasaray. Jogador de 30 anos de idade, que quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. Entre Carlos Vinícius e Red Bull estava tudo certo. Na última hora o Fulham acabou por melar o acordo. Agora, livre do contrato, é ele quem escolhe o seu futuro. Queria registrar ainda que o São Paulo, na noite dessa terça-feira, confirmou a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Náutico por 2-1 nos aflitos. Vitória por 2-0 até o finalzinho da partida, com gols de Luciano e Rodriguinho. O Hélio Borges descontou no finalzinho e agora o São Paulo tem R$3.600.000, além da garantia da passagem para as oitavas. Fala aí, seus classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil e também da Libertadores. Tem um monte de jogador ficando livre no mercado agora, nesse meio do ano aqui, e um deles já até apareceu ali no CT, dando as caras, apareceu e tem gente falando já de Petros de volta no São Paulo. Vamos falar também sobre algumas outras cositas mais do São Paulo Futebol Clube. Vai ser um vídeo bastante completo. Eu, sinceramente, estou muito feliz com a classificação do Tricolor. Acho que o São Paulo mereceu se classificar, fez um jogo muito honesto ali, né, contra o Náutico, e o São Paulo tá classificado com méritos demais. São Paulinos e São Paulinas, vamos juntos nessa jornada aí, porque agora a brincadeira vai acabando. Ainda tem mais um joguinho com o Tadieres, né, que é um joguinho bônus ali, um bônus round do São Paulo. Depois do Tadieres, aí só tem jogo muito sério. No Brasileirão você tem aquele 38 finais, né, que é como gostam de dizer, porque se você quiser título, tem que ganhar tudo. Não quiser cair, tem que ganhar tudo. E também tem o lance do meio de tabela que o São Paulo hoje se encontra, mas não podendo dormir de novo, porque se dormir pode ir lá para o Z4, que o São Paulo já acordou um dia no Z4, e agora ele tem que ficar muito longe dali. O São Paulo é um time que tem conseguido resultados muito bons, e a discussão que gera é em cima de quem que ele consegue resultados bons. Tipo assim, conseguiu vitórias, 2 no Brasileirão apenas. Uma contra o Santos e uma contra o Grêmio. O Santos que deve ser rebaixado esse ano e o Grêmio que acaba de perder a Copa do Brasil foi eliminado por CSA. Então isso desmerece um pouco o São Paulo, mas nós não estamos aqui para desmerecer e sim olhar pelo lado bom. Ontem o Rodriguinho surge já como uma bala, fez um golaço de placa, poderia ter feito 2 golaços assim, cara maravilhoso, e ele desbancou o Matheus Alves também, né? O Zubeldia tem feito um bom trabalho com a equipe de base, então, ou ele tem os seus preferidos e não importa, o Luciano já voltou pro time. Tem uma série de coisas para nós discutirmos aqui hoje, aqui no vídeo de hoje, vai ser um vídeo bastante completo, tem Di Maria para quem quiser saber mesmo, então vem comigo aí, ó, e se inscreva também aqui, vem comigo, vamos junto então. O São Paulo se classifica e o que surge muito aí na boca pequena, na boca miúda, na quebrada, na rodinha, é que o Petros pode estar de volta ao São Paulo no meio do ano. Eu tava olhando lá o Petros e acaba o contrato dele com um time que eu não sei pronunciar o nome. É o time... o contrato dele acaba agora no dia 30 de junho. E ele fica livre no mercado. O time que ele joga hoje é o Al-Okdud. Okdud, eu não sei falar, deve ter um nome. Okdud, né? Deve ter gente aí mais letrado. Mas é o Al-Okdud Club. Eu não sei falar esse nome aqui, sinceramente.
Mas também esses caras que moram lá não sabem falar da Silva, né? Do Santos, igual nós aqui. Atrava a língua pra eles falarem da Silva também, é mais ou menos isso. O Petros na temporada, coisa curiosa, ele tá com 25 jogos. 10 cartões amarelos, né? Tá batendo pra caramba. E ele tem uma assistência, nenhum gol, uma assistência. Ele é primeiro volante também, é muito difícil ele ter gols, né? E ele é um cara de 35 anos, mas ele faz 36 agora, dia 29, daqui 8 dias. Daqui 8 dias ele faz 36. Então pensar que o Luiz Gustavo parou, vai parar, eu acho, pra trazer o Petros, não é nenhum também. Nossa, que absurdo! Vamos trazer um time do asilo. Eu acho um absurdo. Sinceramente, eu acho, mas não por isso. Não é porque ele é velho. É porque o São Paulo tem um monte de volante. É claro que quando ele joga num time bem fora do radar aqui, bem fora do cenário competitivo do futebol, ele se coloca numa situação de ganhar muita grana, que ele deve ter feito o pé de meio, virou um shake aí, né, nas últimas andanças dele, mas também assim, pra futebol competitivo, acho que ele não cabe mais. E nós temos aí o Marcos Antônio, que vai ser comprado. É obrigação, é nosso. O Marcos Antônio é nosso. O Marcos Antônio, ele conseguiu ir bem no São Paulo, em alguns momentos ele cresceu de produção, no time do Alisson, no time do Pablo Maia. Então, se Bobadilha já tá sem espaço, Negruti e Hugo estão sem espaço, Luan está sem espaço, mesmo 12 quilos mais magro, porque só joga o Alisson, Marcos Antônio, o Pablo Maia agora tá voltando, tá no banco de reservas ainda. Eu acho que um cara igual o Petros, ele não tem espaço nenhum no São Paulo. Seria meio que trazer o Petros pra dar a força pra ele, a moral. Vem pra cá, o Petros ele sempre foi um cara legal, né? E quando ele chegou no São Paulo, ele tem aquela fala icônica lá, são duas falas icônicas, que ele tira um sarro do Canu, que aqui só tem pai de família, então ele virou o Petros pai de família, né? E depois disso ele tem também uma no vestiário, que ele fala, ele fazendo a preleção ali, aquela mensagem motivacional antes do jogo, e ele fala, correr mais do que eu, ele não vai correr, ele vai ter que me matar, alguma coisa assim. E ele coloca o São Paulo naquele momento de preguiças, né? Jogadores preguiçosos, vagabundos que o São Paulo tinha. Muitas e muitas vezes o Petros, ele vem pra quebrar aquela indolência, né? Aquela comodidade, aquele conformismo com derrota. Jogadores nada identificados com o São Paulo. Um São Paulo à deriva ali, depois de Carlos Miguel Aidar e Leco, o São Paulo que não se encontrava mais, não tinha jogadores identificados. O Petros, ele chega no momento em que ele faz o São Paulo, os jogadores ali terem identificação. Tinha que correr, porque o Petros estava correndo. E isso eu nunca vou esquecer não, hein? Virei até fã do cara, gostei muito. E aí depois, falou que lá no Corinthians sabia, ele jogou lá, sabia como é que ganhava lá, tipo lance de arbitragem. E aí depois ele ficou lá na Arábia, no mundo árabe, falando, tirando sarro, rede social, ele ficava aí, ó. Fala logo, São Paulo, quem que tá chegando? Ele era meio que um intermediário das negociações, não das negociações, mas da divulgação. São Paulo ia trazer o Pato, ele fala logo, ia levar o Hernanes, fala logo, tipo, ele ficava sabendo antes e ele ficava ali causando essa brincadeira com a torcida do São Paulo. Virou um queridão, né? Virou um cara muito querido, mas agora, aos 36 anos que ele faz agora, daqui a alguns dias, eu acho que não cabe mais no São Paulo, não. Vai ficar livre, se vier pra somar como um dia Diego Lugano veio, como um dia Luiz Fabiano veio, como um dia, quem mais voltou pra somar? Kaká veio, voltou Hernanes, voltou pra nada e ganhar bem pouquinho pra ser importante como o Rafinha foi, aí eu sou a favor. Mas ele tem que ganhar bem pouquinho, não pode vir pra ganhar muito não, aí também já calma lá também, né? O São Paulo não pode virar bagunça. Vamos falar um pouquinho agora do Rian Francisco, porque ele entrou pra jogar ontem no lugar do André Silva. O André Silva que saiu bem, não saiu vaiado, né? Só tinha torcida do Náutico lá, mas ele saiu questionado, né? Muita gente, caramba, esse cara é muito parado. A bola bate nele e some, jogou nada. Eu fico buscando, de vez em quando, mais motivos pra criticar o André Silva e não consigo encontrar igual alguns tem por aí. Eu acho que ele é um jogador interessante, faz gols, e ele tem os seus altos e baixos. Lógico que ele tem, ele não é o... Deixa eu ver aqui. Ele não é o Drogba, né? Ele não é o Ibrahimovic, ele tem altos e baixos. Ele é um jogador normal, de tudo. Só que ele no São Paulo ele tem jogado bem, eu acho. E aí, quando o Caleri sai, ele consegue uma artilharia bastante bem-vinda, bastante inesperada, inclusive. O André Silva e Ferreirinha, não acho errado dizer que eles carregaram o piano ali quando o Oscar e o Lucas não estavam e o Zubeldia tava na corda bamba. O Zubeldia na corda bamba, já pra cair. Do nada sai o Lucas Moura machucado, o Oscar machucado, o Caleri machucado, Luciano brigado ali, ficou no banco, tinha ninguém.
Era equipe de base. André Silva e Ferreirinha entraram e deram conta do recado, fizeram muitos gols, assistências, jogaram juntos, e o São Paulo se recupera num momento importantíssimo das competições todas. Então eu tenho sim uma gratidão pelo André Silva, apesar do valor que ele custou, apesar dele não fazer mais do que a obrigação dele, tudo isso é fato. Mas eu tenho uma gratidão sim por ele, achando ele um cara interessante. Agora, quando entra o Rian Francisco, ele me parece um cara diferenciadaço, hein? Ele se movimenta de um jeito bem diferente naquele primeiro gol do Rodriguinho. Ele faz que vai pra esquerda, cai pra direita, deixa o marcador lá absolutamente longe, dá uma condição claríssima pro Enzo Dias dar um lançamento pra ele, porque o Enzo Dias, daqui a pouco eu vou falar bem do Enzo Dias, mas o Enzo Dias tá realmente difícil pra ele lançar uma bola pra um Caleri, pro André Silva, né, Caleri quando jogava, porque os caras ficam meio parados. Você olha pro Luciano, aquela é uma paradeira, cara. Fez o gol, beleza, fez 3 gols na vitória, foi importantíssimo, mas é uma paradeira, a lenga-lenga, e o Rian, ele deu uma condição pro Enzo que ele cresce o futebol do Enzo Dias. Que já tá excelente, hein? Aí o Enzo lança, ele na movimentação, ele tira o zagueiro, ele não driblou ninguém. Ele vai cara a cara com o Muriel e quase faz um golaço de novo. Dá uma tapinha, o Muriel pegou, o Muriel também é experiente. E aí o Rodriguinho mete na caçapa ali, cantada, foi lindo demais, foi um golaço. E isso me mostra que o Rian Francisco, a cada momento, a cada minuto em campo, ele mostra mais que ele pode jogar pelo São Paulo. Um São Paulo que tem buscado centroavantes de 37 anos, pode ser que feche aí com o rapaz lá, o argentino de 37 anos, mas caramba, o Zubeldia tinha que colocar o Rian Francisco. O Zubeldia colocou o Luca, deu super certo. Colocou o Matheus Alves, deu certo até um tempo, o Zubeldia tirou, não sei porquê. Colocou o Lucas Ferreira, tem dado certo, apesar do cara ter caído também de nível. A tomada de decisão tá meio comprometida, mas é o Lucas Ferreira, tá carregando o piano também num momento muito difícil de São Paulo. Pô, ele é reserva do Lucas Moura, cara. Você acha que é fácil essa reserva do Lucas Moura? Não é fácil. Então, acho que o Lucas Ferreira também tá de parabéns. Aí entra o Rodriguinho, também da base, também de Cotia, e já mete um golaço e quase fez outro. Então, se tá todo mundo da base segurando o piano num momento importantíssimo pro São Paulo, será que não poderia agora o Rian Francisco ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de dedicação dessa comissão técnica? E não irmos buscar um cara de 37 anos pra ser centroavante? Eu comecei o vídeo propositalmente falando do Petros, que não chega a ser um ídolo, né? Não chega a ser um grandíssimo jogador da nossa história, mas é um jogador bastante identificado, hein? É um jogador que veio num momento horroroso pro São Paulo e deu conta do recado. E aí ele se mostra São Paulino. E se ele volta agora, ele volta como um jogador grande pro São Paulo. E esse cara eu não queria ver no São Paulo. O Luiz Gustavo, que jogou na Alemanha, jogou em vários lugares aí, que é um jogador também grandioso pro futebol, já não cabe mais. Lúcio, que jogou na seleção brasileira, nos Bayerns lá, veio pro São Paulo, já não cabia mais. E você tem mais um monte de Rivaldo, que é maior que o Rivaldo, cracaço da seleção brasileira e do Barcelona, ganhador de tudo, protagonista, camisa 10 de Copa do Mundo. Um cara daquele veio pro São Paulo velho, já não importava mais. Aí agora nós vamos olhar pro Fernando, não sei o que, Bri lá, da Argentina, que joga no lugar nenhum, e de 37 anos, e esse cara é importante. O Petros não, Rivaldo não, vai vir o cara da Argentina pra jogar aí, que não é ninguém no futebol, no lugar do Rian Francisco. Isso tá me pegando. E eu acho que é aí que o São Paulo tem que se ligar um pouquinho mais, hein? É aí que o São Paulo tem que se ligar, que ele vai acabar perdendo o Rian Francisco e de bobeira, não é verdade? Ó, importante aqui, o Zubeldia, eu acho que é importante falar do Zubeldia aqui agora, que o Zubeldia ele meio que deu a volta por cima no São Paulo. Até que perca tudo, até que seja rebaixado, até que não sei o que, o São Paulo tá indo bem, né? Então agora acho que elogiar o trabalho do Zubeldia hoje é novamente fundamental, até pra continuar assim. Ah, mas era o Náutico, Série C. Eu concordo com esse tipo de crítica. Eu concordo que vem gente falar, tá invicto. Ganhou do Náutico, não tá invicto. Ganhou do Grêmio. Tá morto o Grêmio? Ganhou do Santos? Não tá invicto. Mas tá, né? Agora sim, ficar também com esse discurso, tá invicto, não perde jogo, tá maravilhoso. Não, não está. Agora, demita o Zubeldia agora, o time tá um lixo, só pegou Zé Ninguém. Também não é certo. Agora, eu acredito, e é o que eu vou fazer, eu não tô aqui, vou influenciar, agora eu não gosto disso, não vou fazer nunca na minha vida, vou falar o que eu vou fazer. Eu vou apoiar muito e torcer mais ainda. É o que tem pra mim hoje. O Zubeldia hoje, ele arrumou a zaga. Arrumou. Até no meu vídeo aqui, no meu roteirinho aqui, eu vou falar de Arboleda, Alan Franco e Alisson. Nem vou falar mais. Vou só passar agora junto com o Zubeldia. Arboleda e Alan Franco e Alisson, eles viraram 3 pilares. Que dá pra confiar, hein?
Lembra quando nós tínhamos Luiz Fabiano na frente, o Rogério Ceni no gol? Você falava, bom, 2 aqui eu não tenho que me preocupar com nada, lembra? 2 aqui tá resolvido. Lugano, 3. Tem o Luiz Fabiano, Lugano e Rogério, acabou. Desses 3 eu não tenho que me preocupar com nada. Josué Mineiro, eu tenho esses 2 aqui, eu não tenho que me preocupar aqui. Eu acho que Alan Franco, Arboleda e Alisson é só escalar. Mas, como eles estão no São Paulo e estão com o Zubeldia lá, o Zubeldia arruma a zaga. Dividindo o mérito com todos, o Zubeldia e os jogadores, os jogadores são monstruosos. E o Zubeldia, de maneira correta e simples, ele arrumou a zaga. E a zaga hoje é arrumadinha. Quando você vai pro ataque, falta muito do coletivo, sobra mais do individual. Lucas, Ferreirinha, Luca, né? Quando você vê um cara individualmente se destacando, é maravilhoso. E agora com o Oscar articulando, que fez uma partidaça, o Oscar monstrão, pode ser que o São Paulo vire uma potência no ataque. Com o Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, são caras diferenciadaços. Então, eu acho que agora é apoiar o Zubeldia e torcer pelo melhor. Ele faz um antijogo de vez em quando, que atrapalha muito pra ganhar do Sport Recife, do Ceará, do Fortaleza, atrapalha. Mas também atrapalha adversários como Botafogo, Flamengo, talvez, Palmeiras, né? Assim como nós temos um problema para jogar, o adversário também tem um problema para jogar. Por isso que o São Paulo se tornou um time competitivo, fora os jogadores excelentes que ele tem. Então tá legal. Dá pra ganhar tudo aí, Copa do Brasil, Libertadores, dá pra fazer um brasileiro bom. Vamos torcer, meu povo. Acho que agora ficou legal pra torcer aqui. Mas vamos dar uma olhadinha melhor pra Rian Francisco aí, viu? Diretoria e Zubeldia, principalmente. Pablo Maia é outro que volta, coisa maravilhosa também. O fato do Pablo Maia voltar me deixa também muito tranquilo, porque ele também pra mim é um dos pilares desse time. Eu já vi ontem gente não, esse Pablo Maia tá morto. Ah, meu, me desculpa, cara. Eu não sou um cara ignorante, não. Mas quando me falam assim do Pablo Maia, eu fico muito pé da vida. O cara teve 2 anos de contusão. 2 anos. 2. Sabe? Talvez nenhum por culpa dele, que ele tava desleixado, acima do peso. Nada. Nada. Foi um azar do caramba, um baita jogador excelente de volante. Né? E já volta contra o Náutico, já foi bem melhor do que o jogo contra o Grêmio, que ele entrega o gol ali. Ele foi bem melhor agora e a cada momento vai se destacando mais, vai recuperando a forma física e principalmente o ritmo de jogo, que eu acho que agora é fundamental, não é verdade? Meus amigos, olha só, parabéns pro Rodriguinho e quero só por último, antes de falar do Di Maria, Enzo Dias. Enzo Dias também tá crescendo de maneira absurda, porque agora a atitude dele não é só de marcar, a atitude dele é de ir lá na frente também e cruzar umas bolas. E ele tá cruzando, tá se empenhando, entregando dentro de campo. Eu tô gostando muito de ver o Enzo Dias jogar. Parabéns, viu, Enzo Dias? Você tá jogando pra caramba, tomara que o São Paulo compre esse jogador aí. O Di Maria está ficando livre no mercado agora. O Di Maria vai ficar livre no mercado, ele não vai ficar mais no time do Benfica, né? Ele se desentendeu com o técnico e o Benfica já bateu o martelo que o Di Maria sai. Nós temos o lance da patrocinadora, da Superbet, lá querendo colocar um jogador do nível do Oscar no São Paulo que seria ele uma cereja do bolo, uma suposta cereja do bolo. O Di Maria, vocês viram reclamando aqui do atacante argentino de 37 anos, que não tem nada a ver, vi um cara desse pra atrapalhar o futebol do Rian Francisco, e isso eu não retiro. Agora, quando você fala do Messi, Cristiano Ronaldo, Di Maria numa prateleira pouquinho abaixo do Messi, do Cristiano Ronaldo, bem abaixo, vai, mas uma prateleira gigantesca. O Di Maria é uma prateleira acima do Oscar, muito acima do Lucas Moura, na prateleira do futebol. Tô falando aqui no conceito Europa. O quanto o cara se destacou, ganhando a Copa do Mundo como um dos protagonistas junto com o Messi. Sabe, é um jogadorzaço. Quando você olha pro Di Maria, é outra conversa. Hoje nós temos o Lucas Moura, o Lucas Ferreira. Você chega o Di Maria no São Paulo, você tem Oscar, Lucas, Ferreirinha, Di Maria, o São Paulo ele vira uma seleção muito acima das outras. É claro que o Di Maria teria que conseguir jogar com 37 anos, mas o Di Maria ele teve um histórico incrível de lesão antes e as lesões pararam. Ele tá conseguindo jogar agora todos os jogos. Então é um jogador muito magro, que se cuida bastante, que o histórico de lesões parou, um cara que poderia vir para ser uma cereja do bolo e não ganhando. Ah, quero 4 milhões por mês. Não. Mas no salário do Lucas Moura da vida, com o patrocinador ajudando a pagar, eu sou absolutamente a favor. O Di Maria já esteve no radar aí da torcida do São Paulo muito tempo, já foi muita matéria de discussão do Di Maria, e agora eu acho que facilitou, chegou o momento de poder trazer o cara, e eu traria. Mas eu quero te ouvir, você traria o Di Maria pro São Paulo? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!